Olá, alunos! Então, vamos dar continuidade à nossa aula de ciências. Na outra aula, nós falamos sobre o capítulo 5, que foram sobre os movimentos da Terra. Um experimento que fizeram, para descobrir se a Terra era plana ou era esférica, e com esse experimento, então, descobriram-se que a Terra é esférica. A influência, então, do movimento de rotação, que influencia gerando, então, os dias e as noites, Forma o dia nosso de 24 horas. Nós temos também o movimento de translação, e esse movimento de translação, que é um movimento em volta do Sol, mais a inclinação da Terra, determina, então, as estações do ano, Nós vimos que os raios solares, eles chegam de maneira diferente nas partes da Terra. E isso vai influenciar em partes que vão ser mais quentes e em partes que vão ser mais frias. E no capítulo 6, nós vamos estar falando sobre como que a Terra é por dentro e como ela é por fora. Capítulo 6, ok? E nós vamos aí, então, para a página 102, que trata, então, do planeta Terra. Vamos ler aí. Sabemos que o nosso planeta é muito grande e que para dar uma volta completa ao redor dele, mesmo viajando de avião, leva-se muito tempo. Uma maneira de chegar mais depressa ao outro lado seria cavando um buraco. A Terra possui um raio, extensão de sua borda até o centro, até o centro, aproximadamente de 6.370 quilômetros, valor semelhante à distância percorrida em uma viagem de ida e volta de Curitiba, no Paraná, até João Pessoa, na Paraíba. Então, o raio da Terra tem dimensão equivalente à distância percorrida de uma viagem de ida e volta de Curitiba até João Pessoa. Esse seria, então, o raio da Terra. Mas é possível cavar um buraco e atravessar o planeta passando pelo seu centro? Será que é possível a gente cavar um buraco daqui até aqui? Para isso, a gente precisa entender o que tem dentro da Terra. Então, a Terra por dentro. Atualmente, o que se sabe sobre o interior do planeta é fruto de estudos e cálculos e não de observações experimentais, pois nem mesmo a camada terrestre mais superficial foi perfurada por completo. De acordo com os estudos realizados até hoje sobre a estrutura da Terra, foi possível dividi-la em algumas camadas, conforme veremos a seguir. Então, a Terra ela foi dividida em camadas para a gente entender melhor do que ela é formada. A crosta terrestre. A crosta terrestre é, então, a primeira camada da Terra, porque ela é a camada superficial. É nessa crosta que onde habitam os humanos e os outros seres vivos, É aqui onde tem, então, vida, é onde tem as florestas, é onde tem o solo. Então, essa é a crosta terrestre, a camada mais fina. Levando em consideração as dimensões do planeta, trata-se de uma faixa muito fina que o envolve, é como se fosse uma casca. A espessura da crosta terrestre pode ser dividida a partir do topo da montanha, da mais alta montanha até o fundo do oceano mais profundo. Sabendo que o solo das profundezas dos oceanos não é uniforme e que as montanhas têm alturas variadas, podemos deduzir que a crosta é bem irregular. Por isso, suas medidas podem variar, apresentando de 5 a 10 km de espessura na área oceânica e de 25 a 50 km na área continental. Quanto mais se avança em direção ao centro da Terra, mais a temperatura aumenta, cerca de 20 até 40 graus por quilômetro escavado, tornando-se tão alto que o ser humano não seria capaz de sobreviver. Dessa maneira, escavações profundas só são possíveis por meio de equipamentos adequados. A crosta flutua no material que forma a segunda camada, que é o manto. Então, a primeira camada que nós temos aí da Terra é a crosta terrestre. Ela vai ser a camada mais superficial. Essa camada, ela vai variar em espessura, Podendo medir aí de 5 a 10 quilômetros até em áreas oceânicas e de 25 a 50 quilômetros
na área continental, tá? Então vai desde do topo mais alto das montanhas até o fundo do oceano mais profundo. Por quê? Abaixo disso, então, nós temos o manto, que é a segunda camada, tá? E essa crosta, que é essas placas, tá? Até o topo mais alto da montanha, tá? A montanha mais alta, ela vai flutuar sobre essa segunda camada, tá? Então, a primeira camada é a crosta terrestre, é onde tem a vida. A segunda camada, então, é o manto, tá? Sabemos que os 3 estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. Quando determinados materiais são submetidos a pressões e temperaturas muito elevadas, podem passar do estado sólido para o líquido, adquirindo consistência pastosa. Isso acontece com parte dos materiais que compõem a segunda camada do planeta, chamada manto. Então, é localizado abaixo da crosta, é a maior camada da Terra, com cerca de 2.900 km de espessura. A junção da parte superior do manto com a crosta terrestre é chamada de litosfera. O manto, então, ele é dividido em 2, o externo e o interno. O manto externo, ele é composto, é um material rochoso, tá? De consistência pastosa. O manto interno, que é mais próximo do centro da Terra, é composto de material rochoso em estado líquido, tá? Então, a segunda camada é o manto, tá? E ele é dividido em manto externo e manto interno. Então, aqui a gente tem uma imagem da Terra, ó, com as camadas. A primeira camada é a crosta terrestre, é onde a gente vai ter aqui, então, os oceanos, as montanhas, é onde vai ter a vida. Abaixo dessa camada, nós temos o manto. O manto interno, ele é feito de material rochoso, tá? Como se fosse rochas, só que ele vai ter uma consistência pastosa, sabe? Aquela consistência nem é totalmente líquida, tá? Nem é totalmente sólida, é uma consistência pastosa. Essa crosta terrestre fica em cima desse manto aqui, tá? Dessa parte pastosa. O manto, esse é o manto externo. E aí a gente tem o manto interno, que é uma parte mais próxima do núcleo. E esse manto interno, ele vai ter uma consistência líquida. Lembrando que conforme se aprofunda nas camadas da Terra, maior vai sendo a temperatura, tá? No manto interno, as altas pressões e temperaturas, uma média de 2.500 graus Celsius nesse manto interno. Então, já é uma camada muito quente. As rochas derretidas, compostas de diversas substâncias, são denominadas magma. Como está em constante movimento, o magma pode fluir no sentido da superfície da Terra e ser expelido pelos vulcões. Nesse caso, passa a ser chamado de lava. Então, gente, na camada do manto aqui, o manto, ele vai ser composto, por substâncias derretidas, então, que são chamadas de magma. Esse magma, quando ele chegar à superfície, que ele pode chegar à superfície por dentro de vulcões, ele passa a ser chamado de lava. Então, aquilo que é derramado pelos vulcões é a lava. Quando essa lava está aqui dentro ainda, ela é chamada de magma, tá? Então, essa é a segunda camada, tá? Crosta, depois manto. E aí, o manto se divide em manto externo, que é uma parte mais rochosa, tá? Pastosa. E depois a gente tem o manto interno, que é uma parte mais líquida, tá? E nesse manto, então, forma-se o magma. Esse magma, quando sai pelos vulcões, se transforma nas lavas dos vulcões. A litosfera, de onde vem essa palavra? Do grego litos, pedra, e phaira, esfera. Portanto, litosfera significa esfera de pedra. No passado, os estudiosos acreditavam que o formato da Terra fosse esférico. Por definição, esse conceito é mantido, porém hoje sabemos que o globo terrestre é ligeiramente achatado nos polos, tá? E aí a gente tem a última camada da Terra, que é o núcleo. O núcleo corresponde à porção central da Terra, então
É aqui, ó, o centro da Terra, o núcleo, ok? E igual o manto, a gente também vai ter o núcleo mais externo e o núcleo interno. Sabe-se que o núcleo é ainda mais quente do que o manto, podendo chegar a 5.000 graus Celsius, temperatura semelhante à registrada na camada externa do Sol. E esse núcleo, então, vai ser dividido em duas partes. Um núcleo externo, composto em grande parte de níquel, ferro e silício no estado líquido, e o núcleo interno, composto de ferro e níquel, elementos que se encontram em estado sólido devido à imensa pressão que estão submetidos. Gente, então, de novo, como que a Terra é dividida? Crosta é a parte onde tem vida, tá? Vai do topo da montanha mais alta até o fundo dos oceanos, tá? Abaixo dessa camada nós temos o manto. O manto ele é dividido em manto externo e manto interno. O manto externo ele é pastoso, tá? Ele é composto por rochas, mas em consistência pastosa. O manto externo ele já tem uma consistência líquida. Esse manto, então, ele vai formar um magma, tá? Esse magma ele pode chegar à superfície por meio dos vulcões. Quando há algum atrito, quando há altas pressões, terremotos, por exemplo, pode fazer com que esse manto ele chegue à superfície por grandes pressões dentro desses vulcões e quando ele chegar na superfície e sair desses vulcões, ele é chamado de lava. E a última camada da Terra, a camada interior, é o núcleo, tá? O núcleo ele vai ser bem mais quente ainda. Então, ele é dividido em duas partes também. O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo ele vai ser líquido, tá? Ele é formado principalmente de níquel e ferro. E o núcleo interno ele vai ser sólido, também composto de níquel e ferro. Aí nós temos a questão invertida. Nessa atividade apresentaremos apenas a resposta, pois a pergunta será elaborada por você. Agora já sabemos que isso não é possível, pois as pressões e temperaturas encontradas no núcleo da Terra são muito elevadas e o ser humano não seria capaz de sobreviver nessas condições. Então, isso aqui a gente pode colocar aquela pergunta que foi feita no início do conteúdo. É possível que o ser humano cave um buraco passando pelo centro da Terra para chegar ao outro lado? Ou então, é possível habitar no centro da Terra? Não, hoje a gente sabe que não é possível, porque nós temos umas camadas líquidas, sólidas e que quanto mais profundo se atingir até o centro da Terra, maior vai ser a temperatura. Questão 1. Como é a Terra por dentro? Marque com X as afirmativas corretas. Existem somente terra e rocha? Não. Existem camadas com terra, como rochas sólidas e com rochas líquidas? Sim. C. As temperaturas são baixas, uma vez que o Sol não consegue esquentar o interior da Terra? Não. D. As temperaturas são muito altas? Sim. E E. Existem formas de vida em toda a parte interna do planeta? Não. Então, letra B e letra C. Complete as lacunas com o nome de cada uma das camadas da Terra, representadas na imagem a seguir. Então, a gente tem aqui, ó, a crosta, tá? Que é a parte mais externa. A crosta mais o manto externo forma a chamada litosfera, tá? Então, crosta, litosfera, manto externo. Essa parte aqui é o manto interno. E aí nós chegamos no núcleo. Nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Com o intuito de simular as camadas do planeta, um estudante propôs a seguinte analogia. As camadas da Terra podem ser associadas a um ovo cozido cortado ao meio. De acordo com a frase proposta pelo aluno, relacione as estruturas à esquerda, ovo, as estruturas da direita, terra. Então, a casca, ó, seria como a crosta, a clara seria como o manto e a gema seria como o núcleo. Então, sim, daria assim para associar as camadas da Terra com o ovo cozido cortado ao meio. E aí, nós temos também a Terra por fora. Nós vimos as camadas, chegamos até o seu interior e quais são suas características externas. A litosfera não é uma camada única. Na verdade, ela é formada por gigantescas placas que flutuam sobre o manto, chamadas de placas tectônicas.
A ciência tem conhecimento de existência de 12 placas sobre as quais se localizam os continentes. Então, gente, nós temos as chamadas placas tectônicas, tá? Que o manto, tá? Que flutuam sobre o manto. A gente tem um manto e acima desse manto nós temos essas placas. Essas placas tectônicas aqui, elas vão representar os continentes, tá? Aqui vão se localizar os continentes. Graças ao constante movimento do magma do manto, as placas tectônicas afastam-se, aproximam-se ou deslizam-se umas pelas outras. Então, essas placas aqui, elas estão em movimento. Por quê? Porque o manto, ele está em movimento. E ele faz, então, com que essas placas, elas possam se afastar um pouquinho uma da outra ou se aproximar. E esse afastar, se aproximar ou deslizar uma sobre a outra, gera vários fenômenos naturais, tá? Então elas podem se mover de 1 a 10 centímetros por ano. Então as placas, elas estão sempre se movimentando. Então os continentes estão se movimentando. O choque entre as placas ou seus deslocamentos mais bruscos são responsáveis pelos terremotos e pela formação de cadeias de montanhas, normalmente na borda das placas tectônicas ou em locais onde a crosta é mais fina, são formados então os vulcões. Então as placas, elas podem chocar, ou seja, bater uma contra a outra e causar terremotos, tá? Esses choques entre uma placa e outra também, em locais onde a crosta é mais fina, pode formar os vulcões, ou então as cadeias de montanhas. Então as montanhas, elas são formadas por esse choque, tá, entre as placas. 4. Analise as placas tectônicas e as posições dos continentes representadas anteriormente na imagem e responda: quais são as chances de ocorrer um terremoto causado pelo choque de placas tectônicas no Brasil? A gente tem que voltar lá na imagem, e ver que o Brasil, ele não fica, no limite entre uma placa e outra, tá? Ele não fica entre o limite entre uma placa e outra, igual aqui, nesses países, as placas passam por dentro dos continentes. Nós ficamos bem dentro mesmo de uma placa. Então, por isso que nosso país, ele não sofre tanto com terremotos, tá? E nós também não temos vulcões ativos. Essas regiões, que ficam bem próximas aos limites dessas placas, elas vão sofrer então mais com terremotos, com a ação de vulcões. O nosso país, ele fica distante dos limites dessas placas, que é onde que pode ocorrer esses fenômenos, ok? Então, a questão aqui, quais são as chances de ocorrer terremoto causado pelo choque de placas tectônicas? É quase nula, tá? Porque o nosso país, ele não fica em cima ou muito próximo à divisa entre uma placa e outra. A gente pode sentir vibração resultante, então, de choque de placas tectônicas de outros locais, tá? Conhecendo os minerais e as rochas. As pessoas costumam chamar de pedra qualquer componente sólido presente na crosta terrestre. Entretanto, essa é uma nomenclatura popular e não científica, pois os estudiosos classificam tais materiais como minerais e rochas. Os minerais são corpos sólidos formados por diferentes processos naturais, sendo um deles a cristalização a partir do magma encontrado no manto do planeta Terra. Quando o magma atinge a crosta terrestre em vulcões ou fendas das placas tectônicas, ele é resfriado. E algumas substâncias se cristalizam formando os minerais. Então esse magma, quando ele chega na superfície, ele resfria, passa por um processo chamado de cristalização e vai formar então os minerais. Então os minerais são formados a partir do magma. Através da união de diferentes substâncias, surgem tipos de minerais variados, inclusive os que apresentam formas geométricas, os quais podem ser chamados de cristais. Ao sofrerem a ação da temperatura, pressão, chuvas e diversos outros fatores, os minerais presentes na crosta podem se agregar e formar as rochas, tá?
Então, as rochas, o magma, ele também pode formar rochas. No entanto, elas não são originadas apenas dessa forma. Existem 3 tipos básicos de formação de rochas, os quais conheceremos a seguir. Então, os minerais são corpos sólidos, tá? Que são formados por diferentes processos naturais. Um desses processos é quando o magma atinge a crosta, tá? E ele resfria, cristaliza e forma minerais, tá? Igual a gente vê aqui, ó, vários tipos de minerais, vários tipos de cores, dependendo das substâncias que vão formar. E aí, as rochas também podem ser formadas a partir do magma, quando ele se resfria. Mas a gente tem outros tipos de formação de rochas formadas por outros processos. As rochas magmáticas ou ígneas são essas rochas que são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Então, o magma, quando chega à superfície, ele resfria e se transforma em um sólido, tá? As rochas magmáticas intrusivas são formadas no interior da crosta e as extrusivas se formam após o magma ser expelido. Então, as rochas elas podem começar a ser formadas ali ainda dentro da crosta, tá? No interior da crosta, por fendas, ali vai se formando, até que depois de muitos anos essa rocha aparece mais na superfície. Ou ela pode ser formada diretamente fora na superfície, quando o magma ele é expelido para fora e ele começa a resfriar então. Podem apresentar cristais maiores ou menores em sua composição, dependendo da velocidade do resfriamento. E aí um exemplo de rocha magmática, então de rochas que são formadas pela solidificação do magma, quando o magma resfria, a gente tem o granito, tá? O granito, ele é um tipo de rocha magmática. Ele é um tipo de rocha intrusiva, que é uma rocha que foi formada ainda no interior da crosta, tá? Esse magma sobe e por diversas causas ele começa a se resfriar e ele começa a formar, então, depois de deposição de várias etapas de magma, várias vezes, começa a se resfriar e formando então uma rocha. O granito é um tipo de rocha magmática, tá? Rocha magmática intrusiva. E a pedra Gomes, essa aqui, ó, toda perfuradinha, à direita, é uma rocha extrusiva. Então, é uma rocha que foi formada pelo magma quando ele foi expelido para fora, tá? E ele se resfriou. Então, o primeiro tipo de rocha que a gente tem são as rochas magmáticas. Já falo, ó, magmáticas, lembra o que? Magma. São formadas a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Um exemplo, o granito. Outro tipo de formação de rochas são as rochas sedimentares. Ó, já fala sedimentares, que lembra o que? Os sedimentos, partículas, fragmentos de rochas. Esses fragmentos de rochas podem ser carregados pelo vento, pelo mar, pelos rios e pela água da chuva para terrenos geralmente mais baixos. Com o tempo, depositam-se nesses locais, formando diversas camadas sobrepostas, as quais muitas vezes podem ser observadas com facilidade. Cada camada nova comprime a mais antiga em um lento processo de compactação, o qual, após muitos anos, forma as rochas sedimentares. Então, gente, os pequenos sedimentos, fragmentos de outras rochas, tá? Quando a chuva bate em rochas, o vento muito forte, ou a água de mar, de rios, ele leva sedimentos, ele vai arrancando partículas dessas rochas. Esses sedimentos, ou esses fragmentos, eles são levados para outros locais, e geralmente locais mais baixos. Esses sedimentos, eles começam a se depositar ali, ficar naqueles locais, formando camadas, mas é um processo muito lento que demora muitos e muitos anos. Mas essas camadas então começam a se compactar e depois de um longo tempo elas formam as rochas sedimentares. A gente tem uma imagem aqui, ó, da montanha de arenito da Serra da Capivara em Piauí, e a gente vê que ela é formada ó, como se fossem linhas. Essas linhas aqui, ó, são as camadas, tá? Então foram formadas por um processo de compactação de sedimentos, de partículas ao longo de muitos anos. Então nós vimos as rochas magmáticas formadas pelo magma quando ele se resfria, e nós vimos agora as rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos,
fragmentos de rocha. Nós temos ainda um terceiro tipo, que são as rochas metamórficas. Elas são originadas a partir da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Então, as metamórficas é quando ocorre uma transformação, tá? Ocorre devido a agentes como altas temperaturas e pressões. Um exemplo de rocha metamórfica é um mármore formado a partir do calcário. Então, a rocha metamórfica, já fala como se fosse uma metamorfose, uma mudança. É quando a gente já tem uma rocha magmática ou sedimentar e ela se transforma em outra por causa de grandes temperaturas ou pressões. Então, as rochas metamórficas são as rochas originadas a partir da transformação de outras rochas, de magmáticas ou sedimentares. Um exemplo é o calcário, tá? A partir dos diversos tipos de rochas existentes, é possível produzir materiais que são utilizados no dia a dia pelo ser humano, tá? Então, é muito útil, muito importante essas rochas. Nós temos outro item que fala sobre os fósseis. Os fósseis, eles são sedimentos, tá? Os sedimentos que formam as rochas sedimentares podem soterrar plantas ou animais mortos. Então, os fósseis, eles são vestígios, tá? Restos ou vestígios de seres que viveram, tá? No passado. Então, são partes ou rastros deles. Sendo assim, os fósseis são restos ou vestígios de plantas, animais, bactérias e outros seres que viveram há milhares de anos e até milhões de anos. Podem ser dentes, ossos, ovos, pegadas, rastros, conchas, carapaças, penas, troncos, folhas até fezes. Geralmente são encontrados nas rochas sedimentares, mas também podem estar presentes em outros sedimentos, como em resinas de árvores e gelo. Então, nós temos aqui, pode ser partes mesmo, pode ser ossos, ou pode ser também a impressão que a gente fala, como se fosse impressão digital. É quando, por exemplo, uma folha fica grudada em algo e ali depositado vários sedimentos sobre ela, e quando sai esse sedimento, quando se descobre essa planta, por exemplo, ou uma folha, ela já foi destruída, mas a sua forma ficou ali. Então, são fósseis também por vestígios. Então, fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram, tá? Então, a gente tem aqui, para que ocorra a fossilização, certas condições são necessárias para impedir a destruição dos restos dos organismos após a morte. Por causa disso, dentre todos os seres que já existiram no planeta, são poucos os que se passaram por esse processo. Então, tem que dar no momento certo e com condições exatas para que se torne um fóssil. Então, a gente tem o fóssil de um molúsculo primitivo. Então, isso aqui é uma impressão, tá? A gente não tem mais o fóssil aqui, mas ficou a marca dele. A gente tem um inseto conservado em âmbar, que é aquela resina que sai das árvores, aquela resina amarelinha, tá? Que sai da árvore, é para quando a árvore está com como se fosse um machucado, aquele âmbar sai ali para cicatrizar, para fechar aquele buraquinho que está aberto. Essa resina, se cair sobre algum tipo de animal, pode ficar assim, tá? Ele conserva o animal. Também é um tipo de fóssil. E a pegada também é outro tipo de impressão aqui, tá? Aí nós temos aqui só falando sobre os combustíveis fósseis, tá? Uma curiosidade. Então, abaixo do solo das rochas podem ser encontrados grandes reservatórios de diversas substâncias, tá? Eles têm esse nome por serem formados pelos restos de animais e plantas depositados e fossilizados em camadas mais profundas. Então, os combustíveis fósseis, eles são retirados, então, a partir mesmo de fósseis, tá? Plantas ou animais que foram fossilizados. A decomposição desses organismos deu origem a materiais orgânicos que se assentaram em camadas e foram cobertas por sedimentos. Quando expostos ao calor, à pressão e aos micro-organismos, esses materiais sofreram transformações, produzindo os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e o gás natural. Então, petróleo, carvão mineral e gás natural, eles são produtos, tá? Oriundos da fossilização. Eles foram gerados a partir de fósseis, tá? Tendo em vista que é necessário um tempo muito longo para que sejam formados,
Esses combustíveis, então, são chamados de recursos naturais não renováveis, por isso leva muito tempo para serem formados, ok? Nós temos aqui fósseis e formações rochosas, contam então a história do planeta, tá? Aqui vai tratar, então, o estudo dos fósseis é muito importante, então, da importância desse estudo, pois nos ajuda a contar a história do planeta. Então, a gente consegue ver, por exemplo, como eram os animais antepassados, analisando suas características e o local onde são encontrados. Por exemplo, estimar a localização anterior dos mares e da terra firme, saber quais espécies existiam no passado, descobrir como foi o desenvolvimento de seres vivos durante os milhões de anos e determinar em que épocas aconteceram mudanças climáticas ou desastres naturais que causaram extinções. Também é possível, através desse tipo de pesquisa, verificar o parentesco entre espécies distintas descobertas e algumas que existem nos tempos de hoje, tá? E assim a gente consegue entender a evolução. Os fósseis podem nos ajudar a entender como era a Pangeia, que era o supercontinente único que teria dado origem aos diferentes continentes do planeta na atualidade. Então, acredita-se que na Pangeia, todos os continentes eles eram unidos, eram como se fosse um continente só. Hoje nós temos a forma da Terra, nós vemos que os continentes, eles são mais distantes um do outro, tá? E antigamente não, tá? Muito antigamente, porque acredita-se que era apenas um supercontinente e esse continente se chamava de Pangeia. Fósseis das mesmas espécies de animais e vegetais são encontrados até hoje em diferentes continentes, mesmo estando muito distantes entre si. Isso é um porquê que eles acreditam que antigamente então era formado um continente só, tá? É pouco provável que seres vivos idênticos tenham se desenvolvido em áreas continentais com condições ambientais e climáticas tão distintas. Portanto, supõe-se que a posição atual dos continentes não foi sempre assim, tá? Então a gente tem aqui uma imagem, um esquema mostrando a distribuição de evidências fósseis e animais nos continentes quando eles faziam parte da Pangeia, tá? Então aqui são evidências, foram encontrados fósseis desse réptil na América do Sul e na África. Foram encontradas evidências desse fóssil de réptil na África, na Índia, na Austrália. Foram encontrados também fósseis do Mesossauros, na América do Sul, tá? Na Índia, na Antártica até a Austrália. E por isso acredita-se que nos antepassados, tá? No início, era formado então um único continente, porque o mesmo tipo de animal hoje é encontrado em continentes diferentes, o que diria que antigamente eles faziam então parte de um mesmo ambiente. Outra importante evidência que a Pangeia existiu está ligada ao fato de que foram encontrados depósitos de carvão na Antártida, o que atualmente é coberto de gelo e sem vegetação. O carvão ali encontrado é formado por fósseis de plantas tropicais, indicando que o continente gelado já se localizou próximo ao Equador, onde o clima poderia favorecer a formação de florestas. Então, assim como fósseis, muitas formações rochosas idênticas foram encontradas em continentes distintos, sugerindo então a ideia de que se separaram, ficando uma parte para cada lado. Se observarmos com atenção, veremos que a América do Sul e a África parecem peças de quebra-cabeça, o formatinho aqui, como se fosse chegar aqui e encaixar, como se um dia já tiveram sido unidas, tá? Então essas são evidências de que antigamente, então o planeta tinha apenas um supercontinente, que esse continente era chamado de Pangeia, e depois ele foi se separando. Nós sabemos hoje, acabamos de ver, que as placas tectônicas, que formam então os continentes, elas se movem, tá? Todos os anos, de 1 a 10 centímetros. Tanto elas podem se aproximar, quanto elas podem se afastar. Então, se elas se movimentam, em algum dado momento elas podiam estar todas unidas, assim, os continentes todos unidos, ok? Essas, então, são explicações de por que nós teríamos, então, um supercontinente. Nós temos também os intemperismos físicos, químicos, biológicos, tá?
a professora dar uma olhadinha aqui, ainda tem o restante, é só exercícios, então nós vamos acabar aqui esse capítulo ainda estudando sobre os intemperismos, que são fenômenos que ocorrem com as rochas, tá? O intemperismo, como vimos, as rochas passam por muitas modificações. Essas mudanças nunca deixarão de acontecer, pois a natureza está em constante transformação, mesmo que os nossos olhos não percebam. São processos muito longos e que acontecem bem devagar. Chamamos de intemperismo as transformações e os desgastes das rochas. Então, tudo que acontece de transformação e os desgastes que acontecem nas rochas são chamados de intemperismo, tá? Ocorrem ao longo do tempo por processos físicos, químicos e biológicos e que necessitam da ação de agentes intempéricos, isto é, o que vai provocar o intemperismo. Por exemplo, a água é um tipo de agente que provoca o intemperismo, o vento, as variações de temperatura e também os seres vivos. Então, por exemplo, quando a água bate em rochas, tá? Ela vai gerar um desgaste, o vento, altas temperaturas também, tá? E ações dos seres vivos também. O intemperismo está associado à erosão, que é o resultado do desgaste, transporte e decomposição dos sedimentos das rochas. O relevo do planeta Terra é moldado por tais processos e passa a interferir na intensidade do intemperismo ao qual as rochas estão expostas. A gente então tem um físico, tá? Que é responsável pela fragmentação e rachadura das rochas. Por esse mecanismo são formados pequenos pedaços, ó, que são os sedimentos, com a mesma composição química da rocha original. Então, são pequenas partes da rocha original. As rochas sedimentares podem ser originadas, então, por esse intemperismo físico aqui. Ele pode ser causado pelo quê? Variações de umidade e temperatura, infiltração, evaporação e congelamento da água e ação do vento. Pode ocorrer, então, esses desgastes nas rochas e formar esses pequenos fragmentos. O intemperismo químico, que é a transformação ou desgaste causada por alguma alteração química. Essa variação pode ocorrer quando as rochas são expostas a diferentes condições, com a presença de água, de oxigênio e gás carbônico. A temperatura e a quantidade de chuva também podem interferir na intensidade desse processo. Então, o intemperismo químico é quando há uma alteração química, tá? Como, por exemplo, a presença de água, de oxigênio. Aqui a gente tem uma rocha oxidada. Ela sofreu ação de oxigênio, tá? Então, ela teve um desgaste pelo intemperismo químico. E nós temos o intemperismo biológico, que acontece pela ação de seres vivos, tá? O intemperismo biológico pode ser considerado como uma combinação dos processos químicos e físicos que ocorrem com o auxílio dos seres vivos. Na fotografia ao lado, temos um exemplo deste intemperismo, causado pelas árvores. À medida que crescem, as suas raízes penetram nas fissuras do solo e das rochas, que vai causando um desgaste, vai causando modificação nessa rocha. Essas raízes liberam substâncias também que podem causar um intemperismo químico das rochas. Tá? As bactérias também são importantes nesse processo, pois podem penetrar nas frestas e nos poros das rochas e produzir substâncias químicas que alteram sua composição. Além disso, são responsáveis por decompor materiais orgânicos, fator que resulta no aumento da fertilidade dos solos. No fundo do mar, que a gente tem aqui, ó, o intemperismo biológico também pode ocorrer, porque nós também temos rochas no fundo do mar. Por exemplo, através da ação de ouriços do mar, que são aqueles que eles grudam nas rochas, ó, e perfuram essas rochas e formam crateras. Depois que eles saem, formam esses buracos. Alguns exemplos de causas do intemperismo biológico incluem a mudança de composição do solo determinada pelo excremento dos organismos, o pisoteio dos pastos por animais de grande porte, como o gado, e a ação das minhocas ao escavarem o solo. Aí nós temos aqui mais alguns exercícios que depois a gente vai fazer a correção. E nós vamos lá então para a síntese. Nós vimos então que o planeta Terra por dentro é dividido em núcleo, interno e externo, manto, interno e externo, e por fora a gente tem a crosta, a camada mais superficial. No manto,
o manto externo mais a crosta vão formar a litosfera. O manto, nós temos o externo, que é uma consistência mais pastosa, o interno é mais líquido, tá? Eles é composto, formam então um magma. O núcleo externo e o núcleo interno, o núcleo externo vai ser líquido e o núcleo interno vai ser sólido, formado basicamente o núcleo de níquel e ferro. Conforme vai se aprofundando, as temperaturas vão aumentando. A litosfera, então, é onde estão as placas tectônicas, tá? As placas tectônicas, acima dela, então, estão os continentes que se originaram, que se movimentam, tá? Esse movimento das placas tectônicas forma, então, por exemplo, vulcões que expelem lava, gases e cinzas. Essas cinzas, elas vão servir para aumentar a fertilidade do solo. O movimento das placas tectônicas também pode causar terremotos e formar cadeias de montanhas. E as rochas, elas podem ser formadas de várias formas, tá? As rochas, então, são agregados de minerais que sofrem intemperismo, que é o processo de transformação e desgastes que pode ocorrer por fatores químicos, físicos ou biológicos, tá? As rochas, elas então podem ser formadas a partir de sedimentos, que são as rochas sedimentares, magmáticas, que são formadas a partir do magma, e metamórficas, que são formadas a partir da transformação das rochas magmáticas ou sedimentares, tá? As rochas sedimentares, então, são a compactação e solidificação de sedimentos depositados em camadas que podem conter os fósseis, que são os restos ou vestígios de seres que viveram muitos anos, e também podem formar os combustíveis fósseis, que são resultado de decomposição dos seres sob condições específicas. Exemplos de combustíveis fósseis: gás natural, carvão, petróleo, as camadas. A magmática, então, é composta por cristais de tamanhos variados, que depende da velocidade do resfriamento do magma. E as metamórficas são formadas por transformação de rochas magmáticas ou sedimentares devido a grandes temperaturas e pressões. E aí nós encerramos então nosso capítulo 6. Até mais!